Olá, internautas e também ouvintes da Jovem Pan. Hoje nós estamos aqui na Jovem Pan Online para falar um pouco mais sobre saúde. Quem está aqui conosco hoje é o Dr. Gustavo Kreger, que é ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana da clínica Gênix Medicina Reprodutiva e Genômica, e hoje vai conversar com a gente sobre essa relação entre a idade do homem, se essa idade, na verdade, pode de alguma forma ter algum impacto na gestação, na concepção. Primeiramente, doutor Gustavo, uma boa noite ao senhor. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer pelo convite para falar de uma coisa que eu acho tão importante, que é essa parte da fertilidade, principalmente nos dias de hoje. A gente está postergando a gestação, então essa questão da idade para o homem e da mulher está sendo muito importante nos dias de hoje. Doutor, existem estudos científicos que realmente comprovam que existe alguma relação entre a idade do homem e a concepção e algum problema que pode vir a ser decorrente disso? Sim, existem estudos. Na verdade, existem muitos estudos. E quando começa a ter muitos estudos, a gente começa a ficar um pouco preocupado, né? Porque um fala uma coisa, o outro fala outra. E esse é até um estudo difícil de ser feito para você fazer um acompanhamento. Certeza mesmo, a gente sabe que a idade da mulher influencia, né? Do homem existem fortes indícios. Né? O que acaba acontecendo? Alguns estudos falam que com a idade, principalmente depois dos 40 anos, vai diminuindo um pouco a produção de espermatozoide, seja na concentração, pode perder na qualidade. E com isso, também alguns estudos começaram a perceber que algumas doenças de origem genética são um pouco mais prevalentes, são mais comuns quando a gente vai ver os pais são mais velhos. Né? É muito discreto esse efeito, tanto é que às vezes é muito difícil de ser percebido numa população como um todo. Inclusive, semana passada houve um importante estudo divulgado mostrando que a relação entre a idade do pai e o autismo, por exemplo, poderia ser grande. Na prática, doutor, o senhor observa isso em consultório? Esse estudo, assim, o estudo é muito interessante, mas por outro aspecto. Esse estudo publicado na revista Nature, que é uma revista muito importante, de âmbito mundial, o que ele fez? Ele estudou 78 trios de pessoas, que na verdade pegava o homem, a mulher e o filho deles, e fez uma análise genética desse trio. Por que é interessante a Islândia? A Islândia tem um conceito que a gente chama de colonização por navio. São países isolados, com pequenas cidades, que a composição genética da população é muito próxima uma da outra. Então, a gente brinca até que veio um navio lá, colonizou e aquele navio que chegou fez aquela população do dia de hoje. Então, eles são muito próximos. E a maioria dos estudos genéticos, o pessoal tem muito interesse de fazer lá. E o que esse estudo mostrou? Na verdade, ele mostrou que das mutações genéticas, que quando a gente vai se reproduzir, a gente tem que produzir um gameta. No caso da mulher, ela vai produzir o óvulo. No caso do homem, ele vai produzir espermatozoide. E o que acaba acontecendo? Nessa produção, pode ter um defeito. É como se fosse copiar. Você vai copiar um texto, você copia muitas vezes, uma hora sai um pequeno erro. Isso até é o que garante nossa diversidade, nossas diferenças. E eles foram mostrando que a maioria dessas mutações que eles encontraram nos filhos são de origem paterna. E até tem um sentido nisso. Por quê? Na mulher, como eu falei, tem uma importância da idade, por quê? Quando a mulher está dentro da barriga da mãe dela, no meio da gestação, ela produziu todos os óvulos que ela ia ter. Então, o que acontece? Antes de nascer. Antes de nascer. Na verdade, ela já perdeu mais da metade antes de nascer mesmo. Para você ter uma ideia, quando você está dentro da barriga da sua mãe, você tinha por volta de 6 milhões de óvulos. Quando foi nascer, 2 milhões. Quando ela vai entrar na puberdade, cerca de 300 mil. Então, lá perto dos 40 e poucos anos, tem cerca de 1.000 óvulos. Não é que cada menstruação ela pega um. São pegados milhares por vez, conforme você vai ficando mais velha, vai pegando menos. Então, o que acontece? O óvulo tem a mesma idade da mulher. Então, é igual você começar um sítio de construção, você começa a montar alguma coisa, para e deixa parado. Quanto mais tempo você deixar parado, maior é a chance de ter um erro depois que você for recomeçar a utilizar. Por isso que a gente sabe que tem uma influência muito forte da idade da mulher. No caso do homem, a produção de esperma acontece diariamente. Né? Demora cerca de 3 meses para um espermatozoide que começou a ser feito chegar até a fase final dele, na linha de montagem. Só que isso acontece até o momento da morte do homem. De quando ele entrou na puberdade até o fim da vida dele, ele vai continuar produzindo. Ele pode ser pai, então, aos 60, 70, 80 anos. A natureza tem alguns mecanismos, como, por exemplo, começa a aumentar a impotência, outros distúrbios eréteis, que começa a selecionar um pouco isso. Mas o que acaba acontecendo? Então, para o homem não tem um limite de idade. E o que acaba acontecendo? Quando você produz alguma coisa, aquilo que eu falei, lembra antes que eu falei? Se você começar a copiar alguma coisa, vai dar um problema? No caso da mulher, não tem cópia. As cópias que eram para ser feitas estavam lá. O problema é que essa cópia vai envelhecendo. Está parada lá. No caso do homem, são ser produzidas cerca de 30 multiplicações todo ano. Na mulher, foi tipo 27 durante toda a vida dela. Agora, toda vez que você vai fazendo essas cópias, pode ter um problema, pode ter um erro.
Então, como o homem está toda hora produzindo, e é uma cópia de cópia, de cópia, de cópia, uma hora ele vai ter um erro. Então, a chance também, né, de ter um erro é muito maior. A natureza tem alguns mecanismos de controle. Por exemplo, a mulher vai ovular um óvulo, 2 óvulos, gêmeos, no caso, por vez. O homem libera milhões de espermatozoides. Então, mesmo se tiver algum erro, apenas o que tiver, teoricamente, saudável vai acabar fecundando. Mas então isso pode acarretar que com o avançar da idade o homem pode apresentar filhos com algum problema de algum processo de controle da natureza que a contém e acabou não contendo. Mas é muito raro isso. Mas a porcentagem de eventuais filhos que possam nascer com algum problema genético, por exemplo, é muito maior decorrente da mulher do que do homem. Com certeza. A mulher, para você ter uma ideia, uma mulher jovem ela tem uma chance, por exemplo, de ter uma síndrome de Down, que é uma conhecida, de 1 para 4 mil, 1 para 5 mil. Conforme ela vai aproximando dos 40 anos, que ela passa a ter tipo 1 para 300, 1 para 100. A gente vai fazendo alguns exames que podem estimar isso. No caso da idade do homem, o que é mais associado com a idade do homem? Até você perguntou do autismo. O que tem indícios mais fortes é de algumas doenças ósseas, que seriam a crâniocinestose, que é o fechamento das suturas na cabeça do bebê. Antes da hora. Antes do momento, né? E a achondroplasia, que seria o nanismo que a gente conhece, né? Então isso aumenta. Só que mesmo assim, como eu falei da mulher, vai de 4 mil, 5 mil para 100, 300, 1 para 100, 1 para 300. No homem vai de 1 para 25 mil, 1 para 30 mil, para 1 para 5 mil. Então mesmo o homem ficando muito mais velho, ele ainda tem uma chance muito menor de ter alguma coisa. No caso do autismo, que foi perguntado desse estudo, o que foi interessante desse estudo? Ele reparou que aumenta a chance de mutação. Na verdade, a cada 16 anos de diferença entre um homem, por exemplo, um homem que teve filho com 40 e outro que vai ter com 56, ele vai passar o dobro de mutações. O filho dele vai ter o dobro de mutações. O nosso material genético ele é redundante. O que acaba significando? A gente tem milhões de pares de bases que vai codificar um código, só que isso codifica só 30 mil genes. Pelo projeto Genoma mostrou isso. Então tem um monte de partes que a gente não sabe o que funciona direito, são talvez partes regulatórias, partes não tão críticas. Então se cai um erro naquela parte, não vai ter efeito. Que é o caso comum da mutação do homem, que é essa que a gente chama de mutações pontuais. Então isso acaba passando. Então por mais que ele tenha 50, 60 mutações novas no filho dele, a maior chance é que isso caia numa região do material que não tem efeito. Agora, doutor, alguma coisa que a gente possa fazer para evitar isso, para prevenir esse tipo de doença genética? Na verdade, é contra a sociedade atual, né? Porque todo mundo hoje está postergando, está tendo filhos mais tarde, está deixando, até por uma questão social, até por uma questão socioeconômica é importante, que as pessoas estão se preparando mais, estão se formando melhor. Isso vai ser bom porque vai ter uma condição melhor de cuidar do seu filho. Mas para a natureza, quanto antes a gente começar a ter filho, é melhor. Né? Não existe, na verdade, uma coisa que a gente vai conseguir prevenir. O que a gente tem exames hoje para detecção precoce. Por exemplo, no caso do ácido fólico para as mulheres que pretendem engravidar, ele é recomendado antes, inclusive, do início dessas tentativas para o fechamento adequado do tubo neural, enfim. No caso de outros tipos de problemas correlacionados? Não. Assim, o ácido fólico é uma questão especial, até porque não é um defeito genético, é um defeito congênito. Então, às vezes, o código genético está adequado, mas por uma falta de um nutriente dentro da vida intrauterina do bebê, a falta daquele nutriente faz com que eles... Assim, o programa dele está correto, mas a montagem sai errada. Entendeu? Isso que é a questão do ácido fólico. Para doenças genéticas, a gente não tem como prevenir elas. É diferente, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, um casal que tenha, por exemplo, a mulher tem hemofilia. Se a mulher tem hemofilia, é uma doença ligada ao cromossomo X. O que isso é importante? Para ela ter hemofilia, ela precisa ter 2 cópias daquilo lá. Então, o que significa isso? Se ela tiver um filho, homem, o que vai acontecer? Esse filho vai ser, com certeza, portador de hemofilia, aquela doença do distúrbio sanguíneo. Então, a gente consegue, por uma seleção de embriões, numa fertilização in vitro, está selecionando um embrião específico para uma determinada doença. Você não consegue prevenir as doenças como um todo. Se um casal tem um problema, você pode fazer o bebê de proveta para, dependendo do caso, prevenir aquele problema específico para que o descendente dele não tenha aquele problema. O que é um pouco curioso, porque, por exemplo, a gente tem pessoas com achondroplasia, que é o nanismo, ou pessoas que têm cegueira congênita, surdez congênita. Eles já teve casos nos Estados Unidos de pessoas procurando centros de reprodução porque eles queriam que o filho fosse igual. É um pouco difícil a gente questionar essas partes, porque isso entra um pouco na dinâmica do casal, do que eles consideram importantes dos valores para eles. Agora, doutor, os fatores externos, como por exemplo fumo, sedentarismo, álcool em excesso, eles podem contribuir de alguma forma para o surgimento dessas doenças?
precisa ser um consumo excessivo. Para assim, o que acontece, o álcool em uso excessivo, existe malformações associadas a mães alcoólatras. Existe conforme algumas drogas. No caso do tabagismo, o tabagismo ele não está tão associado a malformações, mas ele está associado a alguns problemas gestacionais, como o bebê que cresce pouco, um crescimento restrito, o bebê que entra em sofrimento fetal, a placenta não consegue alimentar ele até o fim da gestação, então a gente tem que antecipar um parto. E o que acontece? Você tirando um prematuro, você tira um bebê que não estava pronto ainda para entrar no mundo. E daí você tem que fazer a equipe de neonatologia tem que fazer uma série de abordagens, e daí aumenta o risco de infecção, ele pode não se desenvolver direito, daí ele pode ter problema no futuro. Ele pode ter um retardo mental, um retardo locomotor da movimentação, mas não porque ele tinha um problema genético na hora de formado, mas que o ambiente onde ele foi feito durante o crescimento da barriga estava inadequado. E o sedentarismo, doutor, tem alguma relação? O que acontece? O exercício é uma coisa até particular. Por incrível que pareça, se a mulher faz muito exercício, ela pode ficar sem engravidar, porque o corpo acha, se eu estou correndo muito, a gente veio de uma seleção natural. Se eu estou correndo muito toda hora, eu estou fugindo de alguma coisa, então não é o momento de engravidar. É um momento de estresse para o corpo, né? Considerando um momento de estresse. Da mesma forma que daí, se você for para obesidade excessiva, você vai ter o quê? Você vai ter, na maioria das vezes, problemas ovulatórios, porque a gordura é um órgão endócrino. Ela produz uma série de hormônios, metaboliza alguns hormônios, então ela em excesso pode levar a um distúrbio de metabolismo, que vai dar um distúrbio hormonal, que a mulher para de ovular. Daí normalmente a gente tem algumas pacientes, por exemplo, só de ela perder 10% do peso atual, ela estava sem menstruar e volta a menstruar. E aí as chances de uma gestação voltam aumentam. ao normal. Agora, doutor, o senhor citou esse caso desse estudo, né, que foi feito na Islândia e que trouxe uma série de dados novos, principalmente para quem trabalha no setor, na área genética e tal. Agora, existem estudos específicos aqui no Brasil que mostrem justamente a incidência dessas doenças? Quais são as mais prevalentes? A gente tem um centro de genoma lá na USP, que eles têm um centro fantástico de pesquisa. Lá é muito forte, pesquisa muito de doenças musculares, distrofia de Duchenne, uma série de outras alterações musculares. Aquelas pessoas, sabe que elas começam a desenvolver, elas precisam de cadeira de roda, respirador, porque a musculatura não desenvolve. Sim, mas essas que relacionam com a idade do pai e o Com a idade do pai, especificamente, eu desconheço. Né? Até são estudos pontuais na literatura. Esse foi muito curioso, até no Brasil é um pouco difícil, pela nossa miscigenação. Esse tipo de estudo genético que lá foi muito capaz. E até o interessante lá de eles citarem que eles levantaram o autismo eles levantaram muito, porque a incidência do autismo aumentou muito. Nos Estados Unidos aumentou, mais que dobrou, cerca de 2007 para cá. E por quê, doutor? Então, na verdade, a gente não sabe o porquê. Uma das causas, eles começaram a falar da idade paterna, mas você não pode partir, esse tipo de estudo, ele não dá causa e efeito. Ele achou que os genes de autismo estavam alterados em algum dos pais, mas não necessariamente quer dizer que aquilo seja frequente. Até porque ninguém sabe a causa do autismo. É difícil você medir o aumento ou diminuição de uma doença que está ocupando a população se você não sabe direito as causas. Autismo, esquizofrenia, que também é levantado nesse tipo de estudo, é relacionado a causas multifatoriais. Você tem uma série de genes interagindo e ninguém sabe ao certo, não é um ponto específico. São vários pontos que podem ter problemas e daí a interação deles pode levar a essas situações. Então, nosso tempo já está se encerrando, para nós finalizarmos. O senhor que trabalha diariamente com essas questões, né? Para onde o senhor acha que está caminhando esses estudos na área genética, aqui no Brasil, por exemplo? No Brasil, aquilo que eu falei, a gente tem algumas coisas focadas, o que eu, como citei, tem essa parte muscular, de distúrbios musculares muito forte. A gente tem um desenvolvimento também em algumas clínicas de fertilidade já, de estudos genéticos, para a gente oferecer, principalmente para esses pais que têm um problema genético específico e querem evitar uma prole que passe pela mesma situação que eles passaram, né? Tem uma série de estudos genéticos, assim, são doenças específicas. Se você pegar grandes centros como a Unicamp, a USP, a Santa Casa, a Universidade de São Paulo, todos eles têm centros de pesquisas que eles estão procurando doenças genéticas e procurando responder ao agravo de alguma patologia específica. Então tem diversos setores. Do que você imaginar, tanto lá fora como aqui, é desenvolvido. Tá certo. Hoje nós conversamos aqui na Jovem Pan, também pela Jovem Pan Online, com o Dr. Gustavo Kreger, que é ginecologista, obstetra, é também especialista em reprodução humana da clínica Gênix, Medicina Reprodutiva e Genômica. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos e uma boa noite para o senhor. Obrigado, prazer, boa noite a todos. Todos que nos acompanharam pela Jovem Pan ou pela Jovem Pan Online, mais uma vez, obrigado pela atenção e uma boa noite a todos.